Beleza, galera? Temos aqui esse corte do programa G4 do canal Band Esportes falando da vitória do nosso Mengão. Flamengo 1, Estudiantes 0. E o próximo adversário do Mengão é o Palmeiras. Então, galera, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês o ponto de vista da imprensa paulista, valeu? Primeiramente, quero dar os créditos para o canal Band Esportes, link na descrição. Como créditos, quero pedir também o seu like, a sua inscrição aqui no canal Apito Final Reacts. Inscreva-se, seja bem-vindo, ative o sininho, hype esse vídeo aqui para ajudar o crescimento dele. Valeu, tamo juntos. Deixa eu dar o play aqui. Vamos lá. E o Flamengo, que também jogou ontem, venceu por 1-0 o Estudiantes. Foi um jogo duro, o time do Estudiantes não é um time qualquer, eu esperava que ia ser mais fácil, não foi. E o fato é que o Flamengo precisou de uma paçocada ali do Muslera para fazer o seu 1-0. Vamos ser sinceros, o Muslera é assim há uns 10 anos, ele vive dando essas... Ele tem 39 anos, senhora, ele sempre foi assim, um jogador. Pelo amor de Deus. Jogador desse jeito. Vamos ouvir o que disseram o Leonardo Jardim, Pedro, que não vai para a Copa, pelo menos por enquanto, e também o Jorginho. Vou dizer uma coisa para vocês, o Palmeiras tem mais chance de ganhar do Flamengo com o Jardim do que teria com o Felipe Luiz. Pode anotar. Polêmico isso aí, hein, galera? Olha só o que o Massini tá falando, hein? Tá falando que o Palmeiras tem mais chances de ganhar agora porque é com o Leonardo Jardim, cara. Olha isso, hein? Que audácia. Vamos lá. Tá falando no final aí sobre a questão que foi rejeitado, né? O pedido do Flamengo de anular, adiar o jogo contra o Coritiba. O CBF não vai dar essa moleza para ninguém. Tava aí o Pedro feliz da vida porque fez gol. Havia uma discussão, né? Será que ele vai ficar abalado? Não vai? Fez um belo gol. Um belo gol não, um gol interessante, né? Ajeita com o pé. Foi esperto e mandou a bola com o outro. Não foi um jogo muito fácil não, hein, o Arnaldo? Não, mas acho que a gente, fora você, a gente não esperava. Faz essa ressalva. Eu não esperava mesmo. Eu acho que a minha curiosidade era a formação inicial para saber se o Leonardo Jardim faria algum revezamento. Por exemplo, Paquetá não começou jogando, né? Ele optou pelo Bruno Henrique. Lino também não, né? Eu acho que aí mais uma questão de confiança. O Samuel Lino, de novo, entrou numa baixa. Cara, isso aí é estratégia pensando no jogo de fim de semana, né? Paquetá, Samuel Lino vão começar como titulares contra o Palmeiras. De confiança, o Bruno Henrique é muito mais experiente, mas o fato é que o Flamengo não teve grandes facilidades, não. Mas aí que tá. Qual que é a diferença? Esse ano a Libertadores do Flamengo é boa, é firme, né? É conectada, é focada desde o primeiro jogo. A do ano passado chegou no último jogo precisando de uma bola, lembra? Fazer um 2-0. Quase foi eliminado. Quase caiu. Né? Poderia ter ficado em terceiro. E aí eu acho que os resultados vão acontecendo. Os dois times entraram, lembra? Até o Vessone falava que o técnico dos Estudiantes queria a definição da questão dos pontos do Flamengo na Colômbia antes. Entraram com essa ideia que possa acontecer, enfim... E na prática, essa vitória dá ao Flamengo, contando com os mais 3 da Colômbia, uma das melhores campanhas e possivelmente, como ele joga contra o pior time em casa na semana que vem, podendo, aí a comparação, depois do jogo com o Palmeiras, se dedicar e planejar, porque acho que o que está dando para o Flamengo fazer, pelo elenco, menos lesões, melhor momento, fazer um planejamento jogo a jogo. Esse jogo com o Estudiantes, tal, não sei o quê, descansa um, tal. Contra o Palmeiras, vamos com tudo. Contra o Cusco. O Flamengo pode até, dependendo do caso, liberar algum jogador antes da partida. Eu não acredito que faça isso, mas aí, assim, talvez contra o Cusco, classificado em primeiro lugar, só lutando pela melhor campanha, fazer um ensaio do que será o time contra o Coritiba sem X jogadores. Isso é um risco grande. Se machuca alguém, está ferrado. Sim, né? Mas não dá para botar contra o Coritiba pela primeira vez alguém que nunca jogou. Ah, sim. Então acho que o Flamengo tem mais uma sequência em casa, as possibilidades de planejar até 31 de maio. Tem uma pergunta para você fazer para a gente. Fala. Até o momento o ano é melhor para o Palmeiras ou para o Flamengo? Para o Palmeiras. Mas chegou o Flamengo no tomou entre eles. Flamengo. Não, calma. Vamos chegar no confronto. Você acha? O Palmeiras. O Flamengo perdeu 3 coisas.
Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Não dá para Eliminado de um, relativizar perdeu isso. 3 cores. Perdeu 2 diplomas, ganhou 1 e perdeu A classificação. a classificação de uma vou taça dizer que grande. Se o Palmeiras... Eu vou dizer que Se for o a contrário, eliminação da Copa do Brasil foi bem suave para uma eliminação de Copa do Brasil para o Flamengo. A repercussão. Vamos Em combinar. 16 avos, você No fala São aí. Paulo caiu o técnico. Sim, claro. Se o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, já ia encher o saco do Diniz. Mas acabou de trocar o técnico, é outro contexto. Mas no Flamengo foi meio suave. Não, perdeu, mas não era o mais importante. Também teve isso. Ah, não achei suave, cara. Suave. Ué, você tá vendo algum... Vem aqui no chat. Sábado vão amassar o Palmeiras. Ah, vão mas ser isso é campeão um de tudo. flamenguista normal. Eu sei, mas... Normalmente mas o que eu já quero, é assim. o que eu quero... Mas se você O que eu quero dizer é que inverter... foi suave a eliminação Claro, do Flamengo. concordo, Suave. concordo. E não seria para nenhum clube. Concordo plenamente. Eu acho que... o Vitória, o time de primeira divisão, jogou bem os 2 jogos, mereceu, mas a repercussão foi suave por 2 motivos. Por quê? Porque nas 2 principais competições o Flamengo ainda está bem. Se ele perde para o Palmeiras no sábado, aí Tá bom, verdade. aí é uma outra coisa. Pô, os caras abriram tal e aí complica. Porque no patamar BAP, o que vai valer é ganhar essas 2 de novo, as 2 principais do país. Se perder a terceira... Agora é o patamar BAP. O dele Tá vendo a acomodação? Não, A o acomodação patamar tá BAP aí, ó. era ganhar tudo. Tudo. O BAP falou, abre Real Madrid ou ganhar ganha a P, tudo. reticências É toda. isso. Foi isso, esse é o negócio. Vessa, não alivia não, cara. Isso é verdade. Mas enfim, continua. Não, é porque algumas situações, tipo, quando você é eliminado, tipo, queda de técnico. Não dá, o Flamengo acabou de trocar. Sim. Né? Então, né? Mas alguns... Cara, eu vejo por uma outra ótica. A pergunta foi, pra quem o ano é melhor até aqui, né? Eu acho que é igual. O Palmeiras ganhou o Paulista, o Flamengo ganhou o Carioca, tá tudo igual, cara. Fora isso, ninguém ganhou mais nada. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, só no fim do ano que a gente vai poder ver quem ganhou o quê e falar, não, pra esse cara aqui, pra esse time aqui foi melhor, né? Então, muita calma nessa hora. Sei que foi vexatório a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória. Foi uma vergonha, foi vexatório. Só que o Palmeiras ainda não ganhou nada, fora o campeonato estadual. O Flamengo também ganhou, né? O estadual. Muita calma nessa hora. Os caras ficaram marcados. Samuel Lino, de novo, pela eliminação. Rossi. Começa a ter uma pressão que não havia sobre alguns atletas por conta da eliminação na Copa do Brasil também. Mas é aquilo. O clube voltou a jogar no seu estádio. Agora, ganhou na Libertadores, vai jogar em casa contra o Palmeiras. Acho que é um jogo que para um ou para outro, mexe na temporada. Mário Schwarzer fala, Copa do Brasil é competição que só time falido se importa. Olha, teve um aninho aí que o Flamengo perdeu tudo. Que foi o que e salvou. a Copa do Brasil ficou grande, hein? Ficou grandona a grandíssimo. Copa do Brasil, naquele ano que o Flamengo só ganhou a Copa do Brasil. Eu adoro isso. Uma coisa que eu acho que o Estudiantes não contava é que o Medellín ia buscar os 3 pontos contra o Cusco, né? Pois é. Eu acho que ele não contava com isso. O jogo foi lá em Cusco? Foi. Quem não esperava? Olha, O Estudiantes estava confortável, né? ele foi buscar, agora ficou um 7-6. É. E claro, Tem confronto direto. tem confronto direto. E é na Argentina, mas o Estudiantes talvez contava, ou eu vou chegar sem precisar nada, ou no máximo um empate. Não vai ser assim. Ele vai precisar ganhar do Medellín com mesmo estando com 0 ponto lá naquele jogo do Flamengo. Hein? Mesmo se o Medellín entrar com Claro. 0-3 Isso, mesma no coisa. jogo do Flamengo. Porque não vai mudar o saldo. Não. Vai ser... Porque aí é um ponto. Se o Medellín ganhar, ele ultrapassa em pontos os Estudiantes. Isso aí. Muito bem. Bom, acho que uma pergunta óbvia, mas o Flamengo chega maiorzão, né? Pro confronto. Talvez Chega. até maior do que nos últimos confrontos. Outros eram mais equilibrados no externo, né? Não tô falando de time, tô falando do externo, do ambiente, do momento. Me parece uma diferença maior, porque um tá classificado e o outro vem nessa pancada, não perdia em casa, 5 anos não perdi em casa. Chega bem maior, assim. Acho que os desfalques do Palmeiras são mais problemáticos, porque o banco é pior. O Flamengo tem desfalques, mas tem muito mais jogador bom para colocar no lugar. Então, acho que esses 2 contextos, para mim, levam o Flamengo como bem... Fora a freguesia, enfim, tudo mais. Eu acho que o Flamengo é bem favorito para o jogo. Assim. O que significa também
que o empate não vai ser muito bem digerido, certo? O Flamengo vai lá para ganhar do Palmeiras. Até porque ele tá atrás na tabela. tá ele atrás, tem que joga dar uma em casa. descontada. é. Não, mas assim, eu quero dizer assim, em outras circunstâncias, vamos supor que nada tivesse assim, que o Palmeiras estivesse bem ainda, estivesse com tudo, que a diferença entre eles fosse a mesma, mas o Palmeiras estivesse Vitor Roque, todo mundo. jogando bem, tivesse ganhado ontem, Vitor Roque jogando, tava com todo mundo. O Flamengo, o Rubro Negro não ia encarar como um desastre ter empatado. Aí ia falar, pô, bater campeonato pra caramba, tem muita Isso. coisa pra acontecer. Agora, no cenário que tá, virou uma obrigação, mas virou um negócio que todo Rubro Negro espera. Acredita nos 3 pontos. Exato. Né? Empatar não vai ser muito bem digerido, me parece. Pode ser. Eu acho que é um bom pensamento. O Palmeiras chega menor e aí faz com que o rubro-negro fala, agora tem que ser os 3 pontos. Sim. Se viesse muito forte, não, peraí. Vai ter menos desfalque que o Palmeiras também, né? Sim, o Flamengo está recuperando os jogadores, né? O Palmeiras está perdendo e o Flamengo, falamos aqui, e o Flamengo trazendo o jogador para jogar. Não tem saída para o Palmeiras escalar o time sábado. Se ninguém se machucou ontem. Não tem de onde tirar. Mas tem Basicamente uma sobraram- dupla tática, é o terceiro volante não, ou o Maurício. É isso, é assim. Ou é Emiliano Arias, Emiliano, Malo e Andréas, ou é Andréas, Malo e Maurício. É isso aí. Não tem. Não é agora que ele vai pôr o Pacheco. Sim, aham. Sim. Ó. E se Ah, o machucar Flamengo alguém, tem se machucar tem alguém, vai bastante. entrar quem na zaga? Se o Emiliano jogar, vai ter que botar o Maurício na vaga do Emiliano e põe o Emiliano para zagueiro. Não tem. A não ser que ele coloque o Kelvin de ponta pela direita. Aí Eu acho que isso vai sabe? ficar bem explícito na hora que sair as duas artes dos clubes na rede social. Não olhe o time titular, venha para baixo, olha para baixo ali nos reservas. Acho que vai ser uma diferença bem grande sábado nos bancos. Deixa eu ver se eu Bem não grande. lembro aqui. Vai falando. Galera, participe do vídeo com o seu comentário, deixa o like, compartilhe o vídeo, hype esse vídeo aqui para ajudar o nosso canal, valeu? Tamo juntos, é nóis. Aí. Fala. Não, Bem se grande. o Coné tava no banco ontem, deixa eu ver aqui. Bom, Tava, né? E essa relação. O Plata ontem estava fora, né? O Pulgar estava fora e o Arrascaeta estava fora. Né? Então, eles eram os desfalques do Flamengo. Mesmo assim, você vê como é que é o elenco. E Tava. alguns podem... O Arrascaeta não, mas um ou outro, Plata, talvez o Pulgar até possa estar à disposição no sábado. O resto está todo mundo aí, cara. a distância entre eles hoje é de... Tem a expulsão do Danilo contra o Atlético Paranaense, eu não estou contando os suspensos, né? Ah, sim. O Danilo foi expulso contra o Atlético Paranaense, enfim. Isso. A distância entre eles na tabela hoje é, sem contar o jogo a menos, 4 pontos. 4 pontos, um jogo a mais para o Palmeiras, né? Tá, 4 pontos. É. Sem contar esse jogo a mais aí, minha pergunta para vocês. Não, são 4. Sem contar esse jogo a mais, quando parar para a data FIFA, a distância será maior, igual ou o Flamengo terá passado? Como é que é, então? Só tem 2 jogos. Tem 2 jogos. Ah, tá. Confronto entre eles e mais um. Maior, igual. Não, maior a diferença para o Palmeiras, igual do jeito que está hoje, Certo. 4 pontos. Ou o Flamengo vai passa. tirar passado. A pergunta parece super complexa, Pô, mas ela, ficha. na verdade, é tipo... Qual vai ser o resultado do jogo de sábado? Não, eles têm o jogo seguinte. Sim, os dois são mandantes, mesmo esfacelados. Mas é boa, porque eles são mandantes contra times mais fracos, mas esfacelados, né? Só eu te valorizo. É verdade. E depois o cara fala que eu afino para você. Futurologia, mas fala aí, velho. Eu acho que vai estar menor. Eu acho que vai estar menor agora também. Acho que o Flamengo terá passado. Não, o Qual é o vai seu, ficar com a qual é o seu chave. cenário de passado para dar o cenário dele? Ganha, Flamengo, Palmeiras perde e empata. empata, aí passa. Passa, o Flamengo ganhar as duas e o Palmeiras só empatar com a Chape. É. Mas aí Esse é um cenário. O Caótico. Abel ia para a Copa com a cabeça bem quente, hein? Se você contar Tomara, o jogo a tomara. menos. Porque no jogo a menos. Isso. Abel, e se isso acontecer, não me venha com aquele papo furado do ano passado de que não vai dar para ganhar o campeonato, tá? Assim. Porque vai ter mais 19 rodadas, Ah, viu, sim. bebê? É outra E ainda vai jogar com o Flamengo em casa, certo? Então, para mim, vai estar igual. Boa. Dito isso, vamos dar uma rápida Vamos. parada aqui no G4. Hoje é dia de... Dito isso, olha o que temos aqui, galera. Saiu agora, viu? Tá atualizado aqui, ó.
Flamengo e Palmeiras, Davi Lacerda apita jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui, cara, as informações para vocês, tá? A Confederação Brasileira de Futebol CBF definiu o árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras, que será disputado neste sábado às 21 horas no Maracanã. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, será o responsável por comandar a partida. O duelo é um dos mais aguardados do primeiro turno por se tratar de um confronto direto entre líder e vice-líder. O Palmeiras ocupa a ponta da tabela com 35 pontos, 4 a mais que o Flamengo, que tem um jogo a menos que o rival. Tá aqui a foto do árbitro, Davi de Oliveira Lacerda. O Palmeiras chega ao confronto em momento de oscilação. São 3 empates seguidos no Brasileirão, além de uma derrota para o Cerro Porteño na Libertadores, que resultou na perda da liderança do Grupo F. Na Copa do Brasil, classificou sem sustos. Ah, também, né? Os caras pegaram o Jacuipense, cara. Um time que eu nunca tinha ouvido falar. Jacuipense. Jogaram contra ninguém, por isso que passaram, né? Já o Flamengo, por sua vez, já garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas foi eliminado de maneira precoce na quinta fase da Copa do Brasil. Vergonha, foi vergonha isso aqui, cara. No Brasileirão, acumula 1 vitória e 2 empates nos últimos 3 compromissos. O restante da escala da arbitragem para o jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não foi divulgado pela CBF. Tá aí, então. Última informação importante, né? E aí, galera, comentem, fiquem à vontade, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Canal bonitão aqui, ó. Apito Final React. O nosso mais novo canal. Ah, Marcos, mas por que você tem tantos canais? Porque canais de React é assim. Se você perde um, você tem outro. Só por isso. Valeu, tamo junto. Saudações, é nóis.